Que por algum acaso veio parar aqui nesse vídeo. E o que acontece? Esse vídeo não era para estar sendo gravado aqui nesse cenário, vulgo minha casa, era para estar sendo gravado em ambiente externo. Só que por conta de acidentes de trabalho aconteceu que eu não consegui terminar de gravar o vídeo e vou até mudar o assunto, deixar para fazer este vídeo sobre o assunto que eu gostaria de falar anteriormente, mais pra frente. Cara, uma rápida conversa aqui com quem tá assistindo. Eu não vou dar nenhuma dica dessas a lá, manual de instrução do que fazer e o que não fazer em 2021. Tampouco vou falar coisas para você esperar, porque a esperança ela só é bonita na propaganda, né? E no campo da prática, no campo da filosofia, a esperança é sempre acompanhada do medo. Então não espere pelo bom, porque se você espera pelo bom é porque você teme o ruim. Mas ainda sobre 2020/2021, que é o foco desse vídeo, né? Cara, 2020 foi um ano que provou pra nós que, primeiro, que a gente tem que estar sempre preparado pro pior, independente do quão bom as coisas estejam. Isso não quer dizer que você vai ter que chegar e viver em guerra constante ou em estado de conflito e estar sempre esperando que algo ruim aconteça. Novamente falando sobre esperança, mas é saber estar preparado para quando a coisa ficar muito mais séria do que você pensa que poderia ficar. Trabalhar o seu psicológico para conseguir tornar ele resistente de suportar as piores das situações. Sejam elas, inclusive, ficar distanciado de todas as pessoas que você conhece, das atividades que te fazem bem, e seja isso até mesmo ficando trancado dentro de casa, né? Isso foi uma coisa que a gente viu nesse ano. Segunda coisa que eu quero falar aqui sobre 2021 e 2020. Esse ano não vai ser um ano bom, não vai ser um ano perfeito, não vai ser um ano como nos comerciais de margarina em que a vida vai ser linda, maravilhosa e tudo se resolve, todos os problemas vão acabar depois que tiver a suposta solução para o problema que está acontecendo aí desde o começo do ano passado. A gente não tem nenhuma previsão de como as coisas vão realmente ser, e o que eu quero dizer com isso é: torne-se forte, porque a cada dia que passa as coisas tendem sempre a não necessariamente piorarem, mas ficarem consideravelmente mais difíceis. E se você não cresce, se você não se edifica, se você não constrói em ti mesmo o teu forte, o mundo passa por cima de ti. Porque, cara, o mundo não tá nem aí pra ti, o mundo não deve nada nem pra você nem pra mim. E, bem, a gente também não deve nada ao mundo, né? A gente só deve a nós mesmos. Só que dentro do mundo que a gente vive estão os problemas que consequentemente acabam afetando a gente na medida de o quanto a gente se permite envolver por essas coisas, né? Então, novamente eu vou falar aqui, vou falar pro foco ser em você mesmo. Coloque o foco das coisas que você faz em você. Não é questão de egocentrismo, não. É questão de criar resistência e continuar sobrevivendo, continuar caminhando dentro deste lugar que a gente chama de mundo, né? Não é sobre ser rígido e inflexível, é muito o contrário disso. É sobre conseguir perceber quando tem a necessidade de mudança, quando a gente tem que mudar o caminho, quando a gente acha que o que é certo e é o que vai dar certo, talvez não seja. E que existe a humildade também de saber que talvez não exista nem certo e errado dentro do que você estiver fazendo, mas apenas algo que não se encaixe no atual caminho e direção que as coisas estão tomando, né? E, bem, um dos maiores dons que nós temos, que nós ganhamos ou que se desenvolveu na gente, é justamente essa incrível capacidade de se adaptar, né? Esse instinto, e ocorre que às vezes isso é muito posto à prova, né? Parece que a gente se esqueceu que a gente tem esse instinto, esse dom, essa habilidade, e aí acontece um evento nesse nível gigantesco que aconteceu. Às vezes nem precisa ser em nível global, mas às vezes acontece algo muito forte e desperta nossos instintos mais selvagens de sobrevivência. Quem pegou a referência, deixa aí nos comentários. Essas referências, né? Enfim. Mas o que eu digo é que a gente tem que voltar a cultivar isso, voltar a ter essa fome de sobreviver e não apenas de sobreviver, porra, de sobreviver de um nível, com uma força, com uma capacidade que você enxerga essa sobrevivência como uma vivência, de conseguir se adaptar, mudar o caminho, exatamente como eu falei anteriormente, né? E para poder desfrutar justamente, você não ser escravo do caminho que você acaba tomando na tua vida. E, porra, cara, porque acontece que e se isso for totalmente desmerecido, for totalmente incompatível com as coisas novas, com os novos eventos que acontecem?
Você vai deixar que isso te abale, que isso te impeça de viver a tua vida do jeito que você gostaria, que te impeça de ir atrás dos seus objetivos? Isso não pode acontecer. Bom, quer dizer, pode acontecer se você não se importa em ser atropelado pelos eventos que acontecem. Só que a vida não tem um ritmo linear, e dentro dessa não linearidade, como eu falei lá no primeiro vídeo, a gente tem que ter a capacidade de justamente conseguir andar entre todos os novos caminhos que se abrem pra gente, por mais que a gente não queira. Outra coisa que eu aprendi em 2020, ser mais específico. Ser mais específico e selecionar mais os meus pensamentos, as minhas influências, as minhas amizades, os meus pensamentos, as minhas crenças, o meu modo de agir, de me comportar. Porque eu até estava numa conversa ontem, ou antes de ontem, não, acho que foi ontem, e a gente chegou numa conclusão que a gente começa a fazer coisas por hábito, por conta de pessoas que estão na nossa convivência, que a gente não é algo que a gente necessariamente gostaria, não é algo que necessariamente faz parte da minha vontade mesmo. E isso vai escalando, vai virando uma bola de neve que quando a gente para, depois de perceber o tanto que isso está afetando nós, a gente fala, porra, isso aqui, mas eu nem gosto disso, nem é da minha vontade fazer isso, por que eu tô fazendo isso? Só que, no geral, a gente só acaba percebendo que isso está acontecendo depois que a gente começa a sofrer alguns efeitos dessa não concordância entre fazer algo que você não quer apenas por estar fazendo porque alguém que você está ali, ou um certo grupo, faz. Isso também é sobre a seletividade que eu falei agora há pouco. Dentro disso, entra muito uma coisa que eu sempre faço, sempre fiz, desde sempre. E eu não entendo como tem muita gente que não consegue chegar nessa conclusão, que é simplesmente se questionar. Cara, eu me questiono o tempo todo. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu vou ir em tal lugar? Por que eu vou sair? Por que eu tô pensando isso? Por que eu tô sentindo isso? Eu sempre me questiono. E quando eu me questiono, eu consigo filtrar muita coisa que talvez não deveria estar ali. Então, outra dica que eu faço, que eu tô dando aqui, é questione, se questione. Questione tudo no máximo do possível, dentro do possível nesse ano. Porque assim você consegue ser mais seletivo e assim você consegue limpar grande sujeira que poderia estar entrando dentro dos seus pensamentos e poderiam estar te afetando. Obviamente, se questione também de tudo isso que eu tô falando, porque pode não ter nenhum sentido, mas pode ter muito sentido. E se tudo isso que eu tô falando aqui pra ti até agora fez um pouquinho de sentido, considere curtir, compartilhar, se inscrever no canal, apertar ali no sininho de notificação. Eu poderia aqui estar falando sobre todas as outras coisas que a gente fala em vídeos e textos de fim/começo de ano, mas eu acho que essas foram as principais coisas que eu gostaria de falar. E outra coisa, cuide da sua saúde, cuide de você mesmo. Isso ainda é sobre você colocar o centro em si mesmo, porque, cara, quando você for pro caixão, quando você morrer, ou até mesmo nos momentos antes de você morrer, a única pessoa que de fato vai estar com você até lá, o tempo todo, é você mesmo. Ou você mesma. Então, se preocupe em ter uma boa relação contigo. Se preocupe em gostar de você mesmo. Se preocupe em ser agradável dentro do que você pensa e em viver uma vida em conformidade com o que você realmente sente e pensa. Novamente, como eu falei lá no vídeo anterior, sem estar tentando cumprir expectativas dos outros, tentando agradar os outros, tentando viver num conforto emocional em busca de aprovação de terceiros. Porque muitas vezes a gente entra em relações desse nível e a gente nem percebe, cara. E aí a gente não entra num momento de talvez tristeza, talvez de infelicidade, talvez de ansiedade, porque a gente começa aos pouquinhos a perceber que o que realmente fala aqui dentro, o que fala mais alto, está sendo silenciado por conta dessa busca desesperada de aprovação, né? Era isso que eu queria falar aqui antes do ano acabar ou no começo desse ano, não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo. Eu nem sei se esse vídeo vai estar indo pro ar ainda em 2020, mas deixa o seu comentário ali, se você estiver assistindo agora em 2021, 2022, 2023. E é isso. Eu espero que de coração tudo isso que eu escrevi, que eu comentei aqui, que eu falei, tenha feito sentido pra ti. Eu não fiz nenhuma referência, se foi um vídeo mais simples, foi uma conversa. Eu queria ter feito um outro vídeo sobre o Tao, uma filosofia/crença oriental, só que eu quero fazer num pico muito massa, num pico aberto, que fica aqui do lado da minha casa, e eu vou deixar pra fazer
assim que eu não tiver com o braço quebrado, porque para eu chegar no lugar eu tenho que escalar e é um pouquinho complicado. Mas a princípio é isso. Um feliz ano novo para todos vocês e sejam resistentes e cuidem-se. Fui!